Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, depois de um tempinho decidi voltar aqui para gravar mais um vídeo, né, que eu considerei muito importante. O vídeo de hoje é sobre um questionamento que eu tenho percebido, tá? Algumas pessoas que me procuram para saber sobre os meus atendimentos têm demonstrado uma dúvida que eu considero até uma dúvida muito sincera e genuína, né, sobre o aprendizado do seu filho, né? Geralmente é assim. Jéssica, mas se o meu filho ele começar o atendimento com você e não evoluir, e não avançar, e não aprender, o que faremos? E o que eu posso responder, né? Bom, se o seu filho está bem acompanhado ali, com uma profissional que entende muito bem sobre as questões cognitivas relacionadas à aprendizagem do seu filho, que seja uma profissional que ela entenda sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem e que valide todas as outras questões além das cognitivas, que são as questões sociais, comportamentais, emocionais, e que enxergue seu filho para além das suas dificuldades e que esteja disposta mesmo a potencializar, evidenciar o potencial que essa criança ela tem, sabendo que todos aprendem, mas nem sempre da mesma maneira, provavelmente será quase impossível do seu filho não avançar. Por que eu digo isso? Eu sou mãe também, né? Eu sou mãe profissional da educação e eu entendo os dois lados, tá? Eu entendo quando a família vem até mim com uma dúvida, né? Um questionamento, vem com uma certa ansiedade sobre o desenvolvimento do seu filho, né? Geralmente essa família ela recebe um feedback que não considera muito positivo da escola, né? A escola ela tem que passar todos os feedbacks, tanto positivos quanto de repente seja assim de início um feedback não muito agradável, né, de se ouvir, de se esperar, mas que a partir desse feedback, né, a família ela tem que traçar novos planos junto com a escola, né, para que a criança ela se desenvolva. Então, às vezes não é fácil, né, você escutar da escola falando, né, falar que seu filho ali não está desenvolvendo, que seu filho ele está demonstrando uma dificuldade de aprendizagem que tem implicado muito, né, no seu desempenho escolar. Então, há essa pressa, né, por parte dos pais em querer resolver, né, porque a gente sempre quer resolver. Se tratando dos nossos filhos, nós queremos resolver o mais rápido possível. Eu entendo também a equipe gestora, né, a equipe pedagógica, né, coordenadores, professores, quando tem uma criança na sala de aula, né, que tem demonstrado uma dificuldade ali de aprendizagem, de repente não está conseguindo acompanhar a turma, né, e eu entendo também que na escola existe todo o cronograma escolar, todo o plano, né, que foi pré-estabelecido, né, tudo bem ali delimitado, bonitinho, né? E que a professora, de repente, ela não vai conseguir parar tudo para dar atenção àquele aluno que tem a dificuldade de aprendizagem, por mais que essa professora gostaria muito de fazer, né? Eu entendo que na sala de aula não conseguimos dar todo esse suporte 100% para aquela criança, né? Entendo também que na sala de aula, né, existe uma pluralidade de crianças, mas nós temos que ver cada criança em sua individualidade. Mas quando falamos de dificuldade de aprendizagem, de um transtorno de aprendizagem, é algo que fica muito bem mais acentuado e que nós precisamos, de repente, de mais suportes, né, mais ferramentas para trabalhar com essa criança. Então eu entendo a pressa de ambas as partes para resolvermos, né, para que essa criança ela desempenhe assim o seu melhor potencial, que ela comece a se desenvolver. Certa vez eu tive uma reunião com uma equipe uma equipe pedagógica, né, conversei com a coordenadora e a professora de uma paciente, né, de uma criança, né, a qual eu atendo. Então, certa vez, eu tive uma reunião com a equipe pedagógica, né, coordenadores e professores de uma criança que eu atendo. E
E eu entendo toda essa dinâmica, essa pressa, né? E certa vez eles me falaram, eu preciso muito, muito que ela avance, né? Eu entendo, assim, muito que ela avance pra ontem, né? E eu falei que sim, que nós vamos avançar, que, né, terão resultados e vai ter resultados, mas que é necessário ter muita calma, muita cautela também, tá? Porque eu entendo tudo, entendo todo o contexto, entendo ambas as partes, valido tudo, mas eu olho para a criança, tá? Nós temos que ter muito cuidado de não passar essa pressa, que eu sei que não tem nem como não ter, mas para a criança, né? Aqui nos meus atendimentos, eu tento mostrar para a criança que ela é capaz, que ela consegue, né? Então eu trabalho muito a autonomia o tempo todo com ela, seja com jogos, com atividades, com brincadeiras, mas falando muito com essa criança que ela consegue. E a partir disso ela vai entendendo ela mesma, vai vendo que ela consegue. Então o primeiro passo é você acreditar que seu filho ele vai conseguir, tá? E que tudo é um processo. Geralmente nós não aprendemos algo da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, da noite para o dia. Há um processo. E nós esquecemos de validar todo esse processo, mas é no processo que nós vamos colher, através do processo que nós vamos colher os frutos lá na frente. O processo são as sementinhas que estão sendo plantadas. Então, assim, uma criança que, por exemplo, ela não lê, era para ela estar lendo, né? Mas ela ainda não lê. Eu gostaria muito que no dia seguinte, a criança foi me apresentada hoje, no dia seguinte a criança já estivesse lendo. Mas não, acontece todo um processo antes, né? E nesse processo, o mais importante, o mais bonito é que a criança ela começa a fazer algo que antes era muito difícil para ela. Né? Então, por exemplo, se ela é uma criança que ela mal pegava nos livros, que ela não conseguia ler, que isso até gerou até certo trauma para essa criança, na sessão nós já vemos ali ela lendo os livros, pegando o livro, abrindo o livro, começando ali uma leitura. Por mais que a leitura possa ser não tão fluida, mas ela já tem toda aquela vontade e aquela determinação de que um dia vai conseguir. Né? Então ela está lá, ela está no caminho, né? Então, validar o processo é fundamental. Mesmo que eu sei que há pressa, né? De ficar tudo bem, tudo muito rápido, assim, mas vamos validar os pequenos, grandes avanços. E uma criança que ela é muito bem acompanhada em seu processo de aprendizagem, é quase impossível essa criança ela não aprender, né? Eu acredito que todos eles aprendem, todos aprendem, mas nem sempre aprendem da mesma maneira, tá? Então, a neurociência veio para nos mostrar e evidenciar ali a plasticidade cerebral, né? Quando aprendemos algo novo, o nosso cérebro, ele cria várias conexões ali neurais, né? Então, que é a plasticidade neuronal, né? Então, é quase impossível, se há vida há aprendizado, tá? Por mínimo que seja esse aprendizado. Então, por isso, vamos validar ali os pequenos, grandes avanços, vamos ter mais calma e acreditar no processo. O processo ele é fundamental. As coisas não acontecem do dia para a noite ou da noite para o dia, né? Mas é todo um percurso. E quando estamos indo no caminho nós vamos traçar planos, metas, mas às vezes nós trilhamos um caminho e às vezes nós vamos seguir para outro caminho. No meio do caminho nós percebemos que nós temos que voltar um pouco ou então avançar um pouco, né? Mas tudo de acordo com aquilo que a criança ela vai me mostrar na sessão. Então, assim, se a preocupação meu filho, se meu filho não aprender, eu te digo que é praticamente impossível seu filho não aprender. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos vivendo, estamos diariamente aprendendo algo novo. Diariamente o nosso cérebro ele está fazendo
novas conexões com aquilo que nós vemos, ouvimos, escutamos, fazendo e reforçamos, né? Então é uma criança que de repente não fazia isso e hoje ela já está fazendo e ela já está reforçando aquilo, né? Então, não se preocupe em relação a isso. Acredite no potencial do seu filho e vamos. E se você tem algum filho, conhece alguém que tenha um filho que tem alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem, pode me procurar, manda aqui uma mensagem, se quiser mandar um e-mail pode mandar, se quiser procurar no direct, no WhatsApp, estarei respondendo as dúvidas, tudo bem?